Capítulo 20 do livro de Jó diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Por certo, os meus pensamentos me fazem responder, então me apresso. A repreensão à minha censura eu ouvi, mas o espírito da minha inteligência me fará responder. Não sabes, porventura, que foi sempre assim, desde o tempo que foi posto o homem sobre a terra, que a alegria dos ímpios é breve, e o gozo do hipócrita dura só por um momento? Se subir a sua altivez até o céu e a sua cabeça tocar nas nuvens, todavia, como seu próprio esterco, perecerá para sempre, e os que o tiverem visto dirão: Onde está ele? Como um sonho voará e não será achado, e se dissipará como uma visão noturna. O olho que já o tenha visto nunca mais o verá, nem o seu lugar nunca mais o verá. Os seus filhos aos pobres andarão agradando, e as suas mãos restituirão os bens que ele roubou. Os seus ossos estão cheios dos pecados da sua juventude, e com eles serão sepultados no pó. Mesmo que o mal lhe tenha sido doce em sua boca e ele o tenha ocultado debaixo da sua língua, se lhe parecia bem e não o deixava, antes o detinha entre o seu paladar. A sua comida, todavia, se mudará em suas entranhas, fel de áspide será dentro dele. Devorou as riquezas, mas as vomitará, do seu ventre as tirará Deus. Veneno de áspide sugará, língua de víbora o matará. Não verá os ribeiros, nem os rios, nem as correntes de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho, conforme a fazenda que tomou, e não o tragará, nem desfrutará. Porquanto aos pobres oprimiu e desamparou, roubou as casas que não tinha edificado, e portanto não sentirá ele o sossego em seu ventre, nem salvará nada do que cobiçava. Não ficará nada para que coma, portanto o seu bem não será durável. Na plenitude da sua abundância padecerá angústia, e a mão de todos os desventurados cairá sobre ele. Mesmo quando estiver para encher o seu ventre, Deus enviará sobre ele o furor da sua ira, e a fará chover sobre ele e sobre a sua comida. Fugirá das armas de ferro, mas o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada do seu corpo, e reluzente virá do seu fel, e sobre ele virão assombros. Completas trevas estão guardadas para os seus segredos. Um fogo não assoprado o devorará. O seu sucessor será quebrado na sua tenda. Os céus descobrirão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Os renovos da sua casa serão transportados, serão todos derramados no dia do seu furor. Esta é a porção que Deus prepara para o homem ímpio. É esta a herança que Deus lhe decreta pela sua palavra. O capítulo 20 vai falar sobre o discurso de um amigo de Jó, a quem olha a situação de Jó e julga pelo cenário que ele está vendo. Talvez pudéssemos julgar este homem, mas se nós analisarmos, quando nós olhamos alguém que tinha muitas riquezas, que tinha um casamento feliz, tinha filhos, que tinha posses, servos, e de repente este homem perde tudo. E o que dizer? Por que este homem perdeu tudo? Zofar, ele começa a falar sobre a repreensão de Deus para a vida do ímpio, para a vida do pecador. O Senhor, ele não deseja que nós pecamos.
O Senhor, Ele quer que nós nos afastemos do pecado, porque o pecado, ele nos condena. O pecado, ele retira de nós a presença de Deus. O pecado faz com que nós andemos em escuridão. O pecado, ele faz com que nós percamos muitas coisas. Mas Jó, ele sabia que tinha um propósito de Deus na sua vida. E quando nós entendemos que há um propósito de Deus em tudo, nós confiamos nele. Porque sabemos que o pecado de Adão e Eva, ele serviu para que nós pudéssemos enxergar a contaminação e a maldição que entrou na terra por causa do pecado. Lutar contra o pecado diariamente é entender que se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis. É entender que se nós estivermos longe do rebanho, nós estamos vulneráveis. É entender que dentro do rebanho nós temos um pastor. É entender que o Senhor, ele nos ouve porque o Senhor, ele é bom, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é fiel. E na fidelidade do Senhor, o Senhor vai abrir as janelas dos céus para aqueles que se arrependem. Mas Jó não tinha do que se arrepender, porque Jó sabia que ele não estava em pecado. E mesmo assim, ele continuou sendo fiel. E ouvir aquelas palavras amargas fez com que Jó pudesse ainda mais buscar a face de Deus. Porque muitas vezes, nem os nossos familiares, nem os nossos amigos, ninguém vai entender o que nós estamos passando, porque estamos num propósito do Senhor. Mas somente o Senhor conhece o nosso coração. Somente o Senhor conhece a nossa alma, o mais profundo, o que tem dentro de nós. Coisas que nem nós sabemos, o Senhor, Ele sabe. Coisa que nem nós declaramos, o Senhor já conhece, porque Ele entende os nossos passos, Ele compreende as nossas ações, Ele entende as nossas dificuldades. O homem, ele não compreende os mistérios de Deus, mas o Senhor, ele se revela aos pequeninos, ele se revela àqueles que buscam a sua presença, ele se revela àqueles que se dobram e compreendem que somente o Senhor é Deus. E é através desse caminho de busca do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos entender a soberania de Deus, que nós vamos compreender a grandeza de Deus, que nós vamos ver o braço de Deus, porque o Senhor, ele não desampara. O Senhor, ele nos acolhe e ele é misericordioso para aqueles que buscam a ele. Mas quem é ímpio e quer permanecer na sujeira, o Senhor diz: aquele que está sujo se suje mais, e aquele que está se santificando se santifique ainda mais. Então precisamos buscar a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. E é preciso entender na palavra quem é o nosso Deus, quem é aquele que nos criou, quem é aquele que nos chama, quem é aquele que tem um propósito e uma missão de vida para cada um de nós. E a nossa missão de vida é levar essa palavra aos corações. Que você seja edificada, edificado com essa palavra. E que o Espírito Santo, o Consolador, te console neste dia para a honra e glória do nome do Senhor. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.